Apesar de ser uma prova que cobre do aluno meramente o conteúdo referente ao ensino fundamental, o que nós temos na prova do Colégio Naval é uma das provas mais difíceis que qualquer aluno possa fazer no que se refere ao conteúdo de geografia. Então, o que nós temos é uma prova que, apesar de difícil, importante isso, é uma prova que mantém os conteúdos sendo abordados aí ao longo das últimas edições do concurso. Então, acompanhe na aula de hoje um comentário a respeito sobre a prova do Colégio Naval. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder e, dando continuidade ao nosso conteúdo, iremos falar sobre uma prova importante, a prova do Colégio Naval, que não é uma prova fácil. Não é? Apesar de ser uma prova que aborde o assunto referente ao dito ensino fundamental, o que nós temos ali é uma prova que avalia muito bem os alunos, e se o aluno tem um ensino fundamental muitas vezes defasado, digamos assim, ele tem muita dificuldade de fazer essa prova, então ele tem que correr bem atrás do conteúdo, ok? É certo que o aluno que tem condições no ensino fundamental de fazer a prova do Colégio Naval, na parte de geografia, ele tem condições no futuro de fazer qualquer prova de geografia, desde que, claro, mantenha-se estudando, ok? Antes de tudo, né, gente, deem aí um like, compartilhem, acionem a sininha, se inscrevam no canal e vamos, né, abordar o conteúdo do Colégio Naval, importante prova feita aí para os alunos do Brasil, tá certo? Pessoal, é o seguinte, nós temos então que eu peguei a prova de 2019, 2018 e também 2017. Então as três últimas provas eu peguei e analisei ali o que eles vão chamar de estudos sociais. Então nos estudos sociais nós temos 6 questões de geografia e 6 questões de história, totalizando 2 questões, ao que me parece, nessa parte condizente de estudos sociais. Pelo menos foi assim nos últimos 3 exames que eu acabei, né, hoje fazendo, repensando. Eu já fiz essas provas aí à medida que elas saíam, não é? E hoje eu peguei e fiquei pensando na estrutura dessa prova e, claro, nós podemos perceber que um assunto que sempre está presente é a população. Demografia é um assunto importantíssimo presente ali nessa prova, tanto é que eu sempre tenho mencionado que população é um assunto que cai em qualquer prova e no Colégio Naval não foi diferente. Nos 3 últimos anos que a gente tem esse exame acontecendo, o assunto população esteve presente. E no nosso canal nós temos uma playlist já com 5 aulas envolvendo este tópico, que é população, ok? Vamos observar então, começando pela prova de 2017, ok? O que caiu na prova de 2017? Eu fiz a prova na cor amarela, todas elas, ok? A primeira questão falava sobre a Amazônia, não é? A segunda questão sobre os setores econômicos. Podemos falar de cada um desses elementos importantes aqui da geografia, mas gostaria de chamar a atenção para uma coisa importante que apareceu ali: urbanização. A urbanização do Brasil é algo que está também muito presente nas provas do Colégio Naval. Então o aluno deve estudar urbanização, deve estudar demografia e população, ok? E deve estudar também Brasil natural, clima do Brasil, vegetação do Brasil, porque isto sempre está presente, são assuntos que estão sempre ali presentes na nossa prova. Aí, cá entre nós, né, gente? Na quinta-feira haverá uma aula aqui no nosso canal, a segunda sobre mineração do Brasil. Já houve uma, né? Nós temos uma aula no nosso canal que fala sobre a mineração, onde eu destaco especialmente a região do quadrilátero ferrífero, e nós teremos uma outra aula aqui no nosso canal, quinta-feira sendo postada, onde o conteúdo abordado é a mineração do Brasil, no que se refere à produção de urânio, de alumínio, enfim, tá certo? Isso aí é importante que a prova sempre cobra da gente e tal. Caso você veja essa aula depois, daqui 1 mês, 2 anos, que seja, você pode ir ao nosso canal, que as playlists estão lá sobre população, sobre mineração, e assista, dê o like, compartilha, e é isso aí, adiante. Pessoal, urbanização, a prova abordou da gente conceitos. Aliás, há uma live no nosso canal que eu falo sobre problemas urbanos, ok? Nesta prova, o assunto urbanização não era problemas urbanos, embora na nossa live a gente fala de muitos conceitos urbanos ali quando eu falo a respeito, né, dos problemas que ocorrem na cidade. Enfim, a prova gosta disso, eu já vou falar para você, tá bom?
Então, assim, ó, urbanização. Os conceitos abordados ali eram megalópole, megacidade, conurbação, redes urbanas e também região metropolitana. Todos assuntos clássicos e importantes da geografia que trata do espaço das cidades, enfim, prova de 2017, ok? No caso, urbanização, assunto importante presente na prova, megalópole, metrópole e conurbação, esses três fatores, esses três elementos da geografia do espaço urbano estão todos interrelacionados, né? Isto porque a conurbação nada mais é do que o crescimento do espaço territorial geográfico, não é? À medida que você tem duas ou mais cidades se encontrando no horizonte, não é? No limite entre elas, você tem aí o que se compreende como sendo conurbação. Ok? A conurbação é fruto do crescimento horizontal do espaço urbano e a prova questiona ali o que era isso e dá o conceito errado, o aluno tem que assinalar correto, ok? A conurbação, exemplo, se você mora no ABC Paulista, por exemplo, você sai lá de Mauá, atravessa São Caetano, Santo André, São Paulo, né? Nessa sequência, Santo André, São Paulo, Mauá, São Caetano, Santo André, Mauá, São Caetano, Santo André, sei lá, deu um branco, né? A questão é o ABC está integrado em termos de infraestrutura urbana. Você tem rodovia, não é uma rodovia, para esta parte não é rodovia, mas avenidas que seja, não é? Nós temos uma estrutura de transportes coletivos ferroviária, que é trens da CPTM, por exemplo. Então você sai de Mauá, Santo André, muito bom, São Caetano e São Paulo, você atravessa em diferentes municípios, mas a impressão que se tem é que se está dentro do mesmo espaço urbano. Isto é fruto do quê? Do processo de expansão horizontal da cidade, que resulta no que nós chamamos de conurbação, quando duas ou mais cidades se encontram formando uma só, ok? Além disso, se nós pensarmos aí em outras regiões da cidade de São Paulo, né, a gente pode, da grande São Paulo, da grande região metropolitana de São Paulo, seguinte, nós podemos pensar na região da Zona Oeste aqui, você faz o trajeto Barueri, Jandira, Osasco, São Paulo, né? É o mesmo esquema, você sai de um espaço urbano, atravessa vários outros municípios e está numa grande metrópole, ok? Porque não se tem certeza onde termina e começa um município e outro, ou seja, não existe intervalo rural entre um espaço urbano e outro, se transforma numa grande aglomeração urbana, enfim, ok? Isso é conurbação. A conurbação vai resultar e formar o que nós compreendemos como sendo a metrópole. Então a metrópole nada mais é do que a junção de duas ou mais cidades que acabam formando um espaço urbano apenas, ok? Então a conurbação, repito, nada mais é do que o resultado do crescimento horizontal das cidades, ok? E a conurbação forma a metrópole. Duas ou mais cidades integradas formam o que nós chamamos de metrópole. A integração é física, bem como também a integração funcional, fluxo migratório cotidiano, vai e vem, esse fluxo é chamado de êxodo urbano, melhor dizendo, desculpem, ok, êxodo urbano, o nome disso aí também chamado de migração pendular, ok? O outro conceito presente ali era o conceito de megalópole. A megalópole nada mais é do que a junção de duas ou mais metrópoles, ok? Duas ou mais metrópoles, quando se encontram, acaba configurando um espaço urbano apenas. E esse espaço urbano apenas de duas metrópoles é uma megalópole, né? O outro conceito ali era a região metropolitana, acabei de mencionar. A ideia da rede urbana se refere justamente à integração que existe entre as cidades, ok? Uma cidade está integrada à outra, existe uma relação entre elas. Uma cidade produz cimento, a outra tem uma grande construção civil em desenvolvimento e assim por diante, ok? As cidades estão integradas, formando aí o que se compreende como rede urbana, enfim, ok? Outra questão importante na nossa prova versava sobre latifúndio. Latifúndio é uma propriedade agrícola monocultora voltada para exportação e grande propriedade na mão de pequenos proprietários, ok? Isso é o conceito aí mais clássico, a grosso modo, do que se compreende como latifúndio. E a questão versava sobre a questão agrária no Brasil, a ideia de que no Brasil as pessoas mais simples no campo, mais pobres, não têm acesso à terra, porque a terra é privada, não é? Você tem uma concentração de terras no Brasil e, consequentemente,
esta concentração de terras no Brasil é algo que leva de maneira bastante ruim, segundo o entendimento das questões, à concentração fundiária, aos problemas de pobreza no campo, enfim, não é? Falava-se ali sobre as condições de vida, é claro, nas regiões camponesas há o trabalho chamado infantil, onde as pessoas trabalham desde a idade mais tenra, não é? Diferentemente do espaço urbano e das classes médias urbanas, enfim, tá bom? E mencionava também a agricultura de subsistência em alguma medida, certo? Muito bom. E, por fim, mudando de questão, uma outra questão sobre população. População e urbanização está presente nas provas de 2017, 18 e 19. Eu espero que esteja também presente na prova de 2020, não é? Se houver prova diante de todo esse cenário que estamos vivendo. Bom, a questão é, população sempre é abordada na prova do Colégio Naval. Essa prova aqui trouxe pra gente uma charge, que nada mais é do que a mãe com um carrinho de bebê, seis bebês no carrinho, depois 2, depois 1, depois nenhum, uma coisa assim. Ou seja, no curso das décadas 60, 70, 80, 90, etc., as mulheres têm menos filhos. E à medida que as mulheres têm menos filhos, isso reflete no que nós chamamos de taxa de fecundidade. No nosso canal, aí conforme eu citei já no início, nós temos aulas falando justamente sobre este assunto aqui, que é justamente população, ok? Se você assistir às aulas de população do nosso canal, desculpem, se cair população, é muito provável que você acerte as questões, sem dúvida, tá bom? Vamos adiante. A outra questão versava sobre a Amazônia. A Amazônia é a região do chamado Arco do Desmatamento, não é? No sábado haverá aqui a postagem sobre a aula de Clima do Brasil e depois na outra quinta sobre Clima do Brasil. Acompanha no canal. Esse assunto vai ser abordado no nosso canal aqui para ficar aí para vocês estudarem, ok? No caso, questão da Amazônia versava sobre o arco do desmatamento, o avanço da agricultura e a pressão para a perda de biodiversidade na região amazônica por conta do desmatamento e assim por diante, ok? Muito bom. E também mencionava, além das questões ambientais, as reservas indígenas e tal. A questão das reservas indígenas aparece especialmente quando estamos abordando o assunto da construção de usinas hidrelétricas, porque eventualmente a construção de usina hidrelétrica alaga grandes regiões e afeta populações ribeirinhas e muitas vezes até reservas indígenas, enfim. E essa questão tratava deste assunto, ok? Muito bom. E nós temos ainda a outra questão, falando sobre setores econômicos. No caso, era uma questão interpretativa de gráfico, onde o estado de São Paulo tem uma redução da mão de obra trabalhando na indústria, enquanto que a região sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, tem um aumento da industrialização. Então, isso evidencia uma desconcentração industrial no território brasileiro, ok? É uma questão interessante, essa falando sobre indústria, certo? E uma outra questão versava sobre transportes no Brasil. E transportes é um assunto que se deve estudar muito bem bonitinho, porque as provas cobram transporte, Brasil natural, vegetação do Brasil, clima do Brasil, coisa assim, ok? E também população. Este assunto, então, está sempre presente nas nossas provas, tudo bom? Transporte, falando da importância da integração nacional, não é? Que não é feita pelas ferrovias, as ferrovias ligam o porto até o litoral as ferrovias ligam o porto até parte da zona produtiva, não integram o Brasil ao Brasil, ok? É a rodovia que integra o Brasil ao Brasil, ok? E a questão falava desse aspecto importante, a diferença do custo de transporte envolvendo a ferrovia e a rodovia, ok? Uma vez que o transporte rodoviário é muito mais caro do que o transporte hidroviário, do que o transporte ferroviário, ok? A questão abordava esse conteúdo aí, inclusive, tá certo? Muito bom. Então esta é a prova de 2017. Os assuntos ali abordados foram urbanização, população, sempre está presente esses dois assuntos, transportes também sempre está presente, não é? E Brasil natural, a vegetação do Brasil. O assunto envolvendo a agricultura, no caso latifúndio e tal, e também os setores industriais ou comerciais e assim por diante, estes assuntos caem menos, tá certo? Vamos observar na prova de 2018, né? Primeira questão lá da prova amarela, Brasil, biomas, era um mapa dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Ele quer saber da gente, Brasil, e nós associamos no mapa onde está a região amazônica e as características da Amazônia e assim por diante, ok? Então é uma questão clássica importante sobre Brasil natural.
vegetação do Brasil. Na outra prova anterior, 2017, houve também, só que era sobre a Amazônia e os problemas da Amazônia, que era sobre as características da vegetação no Brasil como um todo. Sempre aparece isso conforme estou dizendo, ok? E a outra questão era sobre migração interna, sobre o fluxo demográfico da região Nordeste para as demais regiões do Brasil. Lembrando que o Nordeste brasileiro é conhecido e compreendido como sendo uma zona de repulsão demográfica, de maneira, portanto, que as pessoas saem da região Nordeste do Brasil, não é? As pessoas, em boa parte, saem da região Nordeste do Brasil em grandes quantidades, certo? Ok? E vão especialmente para a região Sudeste. E não é para a região Sul, não é para a região Centro-Oeste, conforme fala lá na questão, ok? No nosso canal ainda não há aula sobre estes conteúdos todos, mas haverá, sem dúvida. Dê o like, compartilhe, acione o sininho aí e a gente vai fazendo aqui os conteúdos, ok? E falava em boa parte sobre o processo de migração interna e a urbanização que ocorre no Sudeste, não é? Desculpem, porque a população sai da região camponesa no Nordeste e vem trabalhar nas indústrias, na construção civil, especialmente aqui no Sudeste, enfim, ok? E a outra questão era sobre transportes, novamente, olha só. Então, nas duas provas houve questão sobre Brasil natural, vegetação amazônica, e também transportes. No caso, essa daqui falava sobre a ferrovia e as características da ferrovia, o custo, mesma coisa, não é? Só muda o ano, mas as questões se assemelham em boa parte, não é? E falava ainda ali sobre a percentagem de transporte no Brasil feita em rodovia. Tem uma das alternativas falava que era 90%, mas não. A carga no Brasil transporta coisa de 60% em rodovia. O transporte de passageiro, 80% em rodovia. Tá certo? Eu falei ferrovia, mas eu falei errado, né? Meu neném até fez ir lá, não sei se vocês ouviram, né? Então, assim, no caso, o transporte rodoviário corresponde a 60% da carga transportada no Brasil e o transporte ferroviário corresponde a bem menos do que isso, não é? E a questão falava que o transporte na rodovia é 90%, não chega a tanto, é 60% só, ok? Muito bom. Então, transporte, quando você tiver as aulas de transportes ou quando você estiver estudando, não deixe de estudar transporte com muita atenção. A história do transporte, as características dos transportes no Brasil, porque este assunto é sempre abordado, ok? Fique atento a isso. Muito bom, mineração. Nas duas últimas provas, se eu não me engano, houve questão sobre mineração e no nosso canal, lógico, tem uma aula sobre mineração. Haverá uma aula postada aqui, novamente, sobre mineração, quinta-feira, conforme disse. Muito bom. E falava sobre a questão do petróleo, e falava sobre a questão do carvão, que são minerações energéticas, não metálicas, ok? No caso, mineral metálico é o ferro, ou o alumínio, por exemplo, não é? Muito bom. E questionava, inclusive, a geração de energia do Brasil, não é? A partir do petróleo, se é renovável, não renovável, e assim por diante. O petróleo é não renovável. Tá certo? Há uma aula no nosso canal sobre geopolítica do petróleo, não é onde eu menciono ali, entretanto, apesar de ser geopolítica do petróleo, não é voltado para a prova do Brasil, mas dá uma olhada lá, tá certo? Muito bom. A outra questão falava sobre urbanização, a história da urbanização do Brasil e as metrópoles nacionais. Olha só, novamente, urbanização presente aqui na nossa prova, certo? E uma questão que destoa totalmente do que o Colégio Naval geralmente cobra, uma questão que falava sobre o IRSA, que é o IRSA, que seria a Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana. É uma iniciativa que os países aqui do nosso continente buscaram desenvolver para que eles construíssem entre si ferrovias, rodovias, hidrovias e houvesse uma maior integração do continente em termos de infraestrutura, ok? Este assunto ficou bem famoso aí nos anos 2010, na década de 2010, hoje não se fala mais tanto disso, mas é um assunto que raramente aparece e apareceu aqui, não é o que mais cai, tá bom? Tudo bem? Então a prova de 2018 cobrou da gente vegetação, que é o que eu chamo de Brasil natural, população através da questão de migrações, certo? Transportes, mineração, urbanização, né, que sempre está aí presente, não é? E essa questão sobre a integração regional do continente que raramente aparece, ok? E na prova de 2019, vejamos aqui, nós tínhamos uma questão sobre urbanização, era uma charge falando sobre a desigualdade social e também sobre o déficit habitacional, que era, sei lá, pessoas morando embaixo da ponte, pedindo comida, uma coisa assim, ok?
é uma charge bem reflexiva, sobre uma perspectiva de esquerda, marxista, enfim, mas está aí presente na prova, é assim que a prova aborda, ok? Abordando justamente o problema urbano do déficit habitacional. Na nossa live sobre problemas urbanos eu comento sobre isso, tá? E Brasil Natural apareceu também, uma vez que ali havia uma questão sobre características do climograma. Ele dá para a gente um climograma e ele quer que nós saibamos onde está aquele clima, tudo bom? O climograma é o gráfico que avalia as chuvas e a temperatura do nosso clima, enfim, tá bom? E por fim, nós tínhamos uma terceira questão aqui, que é a questão sobre hidrovia, falando sobre as hidrovias do São Francisco, do Rio Tietê, Paraná. Era uma questão sobre hidrovias do Brasil, e o uso das hidrovias é uma questão que envolve transportes, ok? Mais uma vez, transporte presente na nossa prova, então fiquemos atentos. Transporte provavelmente aparecerá na prova de 2020, tá bom? Muito bem. E 2021 também, e assim por diante, ok? Muito bom. População, características do crescimento da população brasileira. A população do Brasil cresceu bastante, hoje em dia cresce, mas cresce menos. Eu abordo isso nas nossas aulas aí, ou na nossa playlist, dê uma olhada. Viu? Deu para ver? Certo? Ó, urbanização, Brasil Natural através do clima. Brasil Natural é clima, vegetação do Brasil, bacias hidrográficas do Brasil e relevo do Brasil, tá bom? E transporte através da hidrovia e população. Esse assunto sempre está presente. Agora, as outras duas questões do Colégio Naval, uma era sobre a Amazônia Azul, a riqueza que há no litoral do Brasil em termos de pré-sal, por exemplo, eles abordam o pré-sal nessa questão, e a outra questão falava sobre o agronegócio. O agronegócio é importante, é setor da economia brasileira, responsável inclusive por coisa de 28% do PIB brasileiro em 2010. O agronegócio mudou com certeza esse número, mas o agronegócio tem uma série de importâncias econômicas, mas o agronegócio debatido ali não enquanto apenas importante setor da nossa economia, mas também abordado enquanto importante atividade que leva a uma série de problemas ambientais, ok? Então a questão falava do agronegócio e questionava junto aos alunos o problema relacionado ao meio ambiente e tal, especialmente a monocultura da soja, enfim. Tudo bem? Então, se nós pudéssemos concluir aqui sobre a prova do Colégio Naval, nós podemos dizer o seguinte: a prova do Colégio Naval cobra da gente população do Brasil, clima, vegetação, bacias hidrográficas do Brasil, transporte do Brasil, certo? Mineração. Esses 4 assuntos sempre presentes: população, Brasil natural, clima, vegetação, papapá, não é? Transportes e qual que é outro assunto? Acabei de falar, esqueci. Muito bom. Ó, urbanização, transporte, população e Brasil natural. Esses 4 assuntos são os 4 assuntos que sempre estão presentes na prova de geografia do Colégio Naval, pelo menos nos últimos 3 anos foi assim. Diante desse cenário, nós podemos esperar que a prova do Colégio Naval cobre de nós este conteúdo. Tá certo isso? No mais é isso. Bons estudos, não é? Respeitem a geografia, inscrevam-se no canal, compartilhem com os seus inimigos se não gostarem e comente aí sobre o que você achou aqui dessas provas, né? E vamos aguardar em 2020 se esses assuntos estarão presentes, porque eu aposto que se você estudar bem isso, você tenderá a ir bem na prova de geografia, ok? Claro, não se deve deixar de estudar os outros assuntos, tá bom? Mas esses assuntos são os que mais apareceram até aqui em todas as provas. 4 tópicos: população, urbanização, transporte, certo? E Brasil natural. Muito bom. Bons estudos. Inscrevam-se, acompanhem a gente no Instagram. Até mais. Tchau, pessoal.